Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Desde que o mundo é mundo e o homem é homem, a maquiagem acompanha a evolução da nossa espécie. Antes de Cristo, a gente já tem imagens, desenhos e afins de egípcios maquiados, né? A gente pode olhar para a Ásia Antiga, onde chineses, coreanos e japoneses usavam esmalte, ou até a corte de Luís XIV, onde Rouge de Pancake, né, enfeitava o rosto de toda a realeza. Para além da vaidade da autoexpressão, a maquiagem ela era sinônimo de status, né? E uma maneira, inclusive, de diferenciar classes sociais. Ou seja, gênero não era nem assunto nessa época. Isso mesmo, se maquiagem não é algo associado aos boys de hoje, essa história é recente. Esse é o tema desse episódio do Tchau, Bela. Eu sou Vânia Góes, jornalista. Tô aqui acompanhada da Isa Deson, minha amiga, companheira de pesquisa, de tendência, de bancada, enfim, pra gente falar sobre esse momento da indústria de beleza que inclui não só estética, mas maquiagem masculina também. Só por hoje a gente vai chamar o Tchau Bela de Tchau Belos, tá? Mas não esquece de ativar as notificações aqui do Tchau Belos no seu Spotify, porque toda quinta-feira a gente tem episódio novo. Aproveita e segue também o @tchaubela.podcast no Instagram, que aí você fica sabendo de tudo que tá acontecendo e todas as refs que a gente fala aqui você encontra marcado por lá. Bom, começar essa linha do tempo, porque nosso time fez uma pesquisa muito boa sobre quais períodos e quais destaques a beleza masculina tinha. Então, a gente começou olhando, por exemplo, para os vikings e para os pictos, antigos habitantes da Escócia, que pintavam o rosto em suas batalhas. A gente vê a mesma coisa entre os povos indígenas, entre tribos africanas, que têm esses diferentes traços e pinturas como um simbolismo de momentos importantes. Mas, olhando para a era vitoriana, que é uma referência na moda masculina até hoje, por causa do estilo dandy, enfim, a gente consegue olhar umas coisas interessantes, né? Primeiro que eles começaram a usar preto como um sinal de rebeldia, e acho que isso inspira até hoje, quando a gente vê como os góticos beberam dessa fonte, como os punks beberam dessa fonte, e até a moda mais alternativa japonesa também encontra inspiração nesse lugar. Em todas essas estéticas, a maquiagem é também protagonista, né? Dandies ou punks tinha uma coisa ali para realçar a beleza do rosto, né? Ou para chocar, enfim. Para causar de um modo geral. E é interessante que daí a gente tem que mencionar o que aconteceu no século XX, que foi finalmente assim, a gente teve sim o nosso momento também, para além desses mais caricatas e mais elaborados que a Vânia mencionou, que é o metrosexual, né? Foi a primeira vez que a gente falou mesmo disso na indústria de beleza, né? Não como uma referência histórica, né? Total, e foi para todas as revistas ainda, blogs na época. E acho que todo mundo deve lembrar de David Beckham, craque inglês, belérrimo, casado com a Posh Spice, e que justamente foi meio que quem lançou, foi o grande símbolo desse movimento, aonde de fato os homens pararam de esconder que faziam grandes esforços para ficarem ainda mais belos, né? Acho que essa conversa sobre vaidade e estética masculina ainda caminha a passos vagarosos, mas acho que uma boa perspectiva disso é que se a gente parou de usar metrosexual é porque talvez esteja começando a naturalizar um pouco que os boys vão se cuidar, e eles fazem depilação, e eles usam produtos de skincare. Procedimentos e tudo fazem mais. Procedimentos e também maquiagem em alguns lugares, né? Exatamente. Eu acho que o que é interessante é a gente perceber essas evoluções. Por exemplo, o Brasil ainda viveu a fase das barbearias, algo que veio do hemisfério norte, porque a gente viu isso super forte nos Estados Unidos, no Canadá, em vários países da Europa, né? Essas versões mais gourmetizadas, que vai para além daquele barbeiro do bairro ali, mas que tem bar com cerveja artesanal e música forte, etc. Essa onda aí ajudou, né, a rechear a necessaire dos meninos, entendendo que cada vez mais a gente tem passinhos de skincare que podem favorecer a pele, alguma coisa, um resíduo de acne, a questão da barba e como cuidar do pelo, etc, etc. E aí, de fato, que a gente percebe dessa geração, vamos dizer, Beckham em diante, que não dá para deixar de lado o visual dos meninos do futebol, né? Os jogadores, eles têm um papel fundamental, o esporte como um todo, que é sinônimo de virilidade,
mostra pra gente que entre cortes, descolorações, tatuagens, é claro, furos na orelha, etc., a gente começa a diferenciá-los de longe e isso virou uma verdadeira arma de se destacar no campo até hoje. Os boys do esporte são bons nisso, né? Mesmo os do basquete, enfim, eles sempre foram mais fashionistas e mais ousados. Mas acho que assim como tatuagem, também é uma coisa que eu vi muito na Copa, como os meninos estavam mais tatuados na região do pescoço. Enfim, cabelo é um clássico e é um instrumento para transmitir personalidade, mandar mensagem, enfim. Quem aproveitou bem essa história recentemente foi a Clear, que é uma marca de produtos para cabelo majoritariamente anti-caspa, que apoiou uma ação super interessante com o Richarlison, a seleção brasileira. Não sei se vocês viram, mas ele tinha uma arruda meio esculpida no cabelo, a arruda anti-zika, que não foi o suficiente para fazer a gente levar o Hexa, mas a gente que trabalha com beleza ficou de olho na estética. Enfim, assumir a vaidade, expressar publicamente o desejo de se sentir mais bonito e mais atraente não são tarefas exatamente fáceis no universo masculino, especialmente quando a gente pensa em algo menos performático, né? Menos com cara de palco ou com cara de seleção brasileira, enfim. Tudo isso porque o modelo dominante que a gente opera foi construído em cima de expressões e valores muito tradicionais dessa cultura ocidental branca. Então, a associação direta de símbolos ligados à masculinidade tem a ver com força, tem a ver com independência, com poder, com controle, com liderança, com autoridade. Então, ser jovem, branco, heterossexual, bem educado e rico significa estar no topo da pirâmide social e não necessariamente ser bonito, né? Faz parte desse combo, pelo menos não de forma tão clara, né? Porque todo mundo sente isso, mas ninguém quer falar isso, né, em voz alta. E o lance, ou talvez até a lástima, é que esse topo dessa pirâmide imaginária aí, ela não significa satisfação, né, necessariamente. Então a gente traz aqui dados como uma pesquisa que foi feita pelo Instagram e pela ONG Calme, que é uma ONG focada no alerta e prevenção do suicídio nos Estados Unidos, essa pesquisa de 2021, e ela constatou que boa parte dos homens tem dificuldade de assumir as fragilidades em relação à autoimagem. Ou seja, os homens têm uma dificuldade em expressar fragilidades no geral e isso não exclui a imagem. 48% dos entrevistados disseram que sofrem por conta da aparência. Mais de 1/3 deles estão infelizes com a sua estética e 2 em cada 5 sentem-se pressionados para terem um corpo perfeito. Claramente não estamos sozinhas nesse perrengue, meninas. A diferença é que a gente fala mais disso, né? A gente também é mais pressionado. Bem mais pressionado. Publicamente. E quando a gente olha para os mercados da América Latina, a gente sente que a gente está ainda engatinhando. Um exemplo interessante de campanha informativa foi uma feita pela Dove Men Care, cujo mote era "Se importe menos, se cuide mais". E aí, esse vídeo discutiu, também em 2021, como a masculinidade afeta diretamente a saúde e a relação com cuidados pessoais dos homens latino-americanos. Agora, olhando para o Brasil, nosso país é o segundo maior mercado de produtos focados em cuidado masculino do mundo. Isso não é pouco, a gente está atrás só dos Estados Unidos. E em 2020, segundo dados do Euromonitor, as vendas chegaram a 24,3 bilhões de reais em produtos focados para o universo masculino, sendo que Natura e Boticário são líderes de mercado. A Dr. Jones, que é uma marca focada em cuidados pessoais para homens, foi comprada, inclusive, pelo Boticário recentemente, e ela foi uma dessas primeiras empresas que surgiram para atender exclusivamente esse segmento de consumidores, e o faturamento em 2021 foi de 10 milhões de reais. O fato é que barba, cabelo, bigode não são as únicas preocupações de um homem, mas são as primeiras que talvez eles se conectem, né? Então a gente pensa um pouco nessa gama de produtos e em fragrância, quando a gente olha para esses números de venda de produto. E o que é bacana é a gente começar a prestar atenção como que isso está se expandindo. Essa foi meio que a proposta do nosso papo de hoje, né? E aí, quando a gente olha, por exemplo, homens em países como a Coreia, eles representam uma parcela menor do que a brasileira ou americana, proporcionalmente, mas eles assumiram rotinas de skincare muito mais elaboradas, incluindo até maquiagem no dia a dia, antes e com mais afinco.
No Japão, por exemplo, embora o mercado de beleza como um todo tenha encolhido 11% em 2021, o segmento masculino, pasme, aumentou 4%. Comparado com o ano anterior. E aí a gente está falando de mais ou menos 340 milhões de dólares. Pelo que a gente viu, esse é um estudo que foi divulgado pela Intage em agosto de 2021. E aí a gente ficou, mas o motivo... Bom, tem o aumento das videochamadas, tem as reuniões online, tem o início da independência financeira da geração Z, que é uma geração muito mais fluida, muito mais aberta para se cuidar e brincar com a estética. E eles, olha só, investiram mais de 20% em cosméticos comparado ao resto da população do país. E ainda nesse estudo da Intage, de maneira geral, os jovens nascidos entre 95 e 2010, então esses que a gente chama de geração Z, eles são os principais responsáveis, né, pelo crescimento da indústria de beleza masculina global. Eles estão realmente movendo o mundo. Grande parte disso é consequência de ser essa geração, como eu já falei, mais fluida, mas também que olha para um comportamento mais igualitário entre os gêneros, e isso é extremamente impactado pela cultura pop. Quando a gente olha para o que está acontecendo lá na Ásia, a gente entende a ligação direta. Uma das ferramentas que a gente usa para olhar o comportamento dessa geração, tanto de expressão quanto de consumo, é ficar fuçando no TikTok. Por exemplo, mais da metade dos meninos americanos com idades entre 18 e 24 anos aprendem ali mais sobre beleza, segundo uma pesquisa divulgada pela Mintel em 2021. O TikTok, inclusive, incentiva que os boys usem unha pintada, maquiagem. A gente tem exemplos como o Iram Yarbrough, não sei se eu falei certo, espero que eu tenha dito, mas a gente marca tudo que a gente fala aqui no nosso post do Instagram e na descrição do Spotify. O Iram, ele é um dos maiores influenciadores do TikTok quando o assunto é cuidados com a pele. Ele tem mais de 6 milhões de seguidores e lançou a própria linha de produtos que chama Selfless by Iram. Ou Hiram. Será que eu tô falando certo? Dá uma opinião. Acho que tá certo a gente falar em Iram para ficar mais compreensível. Mas é com HY, caso vocês tenham dúvida. Bom, de alguns anos para cá também teve um aumento significativo de figuras públicas que estão revolucionando essa representatividade masculina quando o assunto é estética. A gente gosta muito de acompanhar o Lil Nas, rapper, o Jackson Wang, que é um dos integrantes da banda de K-pop GOT7. Acho que eu tô falando certo, né? Acho que sim. Eu não sou boa de K-pop, gente, vocês me corrigem se estiver errado. Enfim, o que a gente fica de olho é como eles influenciam esteticamente uma geração e também movimentam um mercado até mais clássico de beleza. Fazendo collab com Yves Saint Laurent Beauty, MAC, marcas que a gente está acostumado a ver trabalhar muito com celebridades femininas, né? A gente fez uma lista aqui. Bad Bunny, Pete Davidson, Timothée Chalamet, Jaden Smith, Fiuk, Jalu, Rico Dallassan, João Guilherme. Enfim, tem muitos exemplos, cada vez mais exemplos, de desconstrução em torno do mito da virilidade. Nem falando do Harry Styles também, né? Que de look a beleza, esse também, enfim, uma loucura. Toda hora que eu tava lendo, eu pensei a mesma coisa. Teve até show dele agora. E aí, queria contar pra vocês de um crush meu e da Vânia. A gente tem essas nossas paixões digitais, que é o Kodo Nishimura. Ele é um monge budista, maquiador and ativista LGBTQIAP+. Ele faz looks e makes que estão todos no perfil deles, então dá uma olhada depois, porque são mais de 70 mil seguidores que também são apaixonados por esse monge fora da caixinha, que nem a gente. Kodo, pra mim, é esse exemplo de Gen Z, que pontos de contato em muitos assuntos diferentes e muito fluido e relevante. Mas, enfim, falando sobre o mercado de beleza masculino, a expectativa é que ele exploda, de fato, nos próximos anos, e ela é tão alta que a gente já vê uma movimentação de gigantes da beleza para se tornarem mais competitivas e mais atraentes para esses próximos consumidores. A Procter, por exemplo, lançou a Gillette Skin, que é uma linha que tem gel, mousse e creme de barbear para peles sensíveis. Tem um outro lançamento de Gillette, que é um aparelho de barbear chamado Gillette Labs, que ele tem uma barrinha esfoliante que remove as impurezas da pele antes de você passar a lâmina. Achei esse high-tech, né? Porque é tudo multifuncional, né? O boy não precisa ter mais um produto. Ele vai de uma vez só.
É interessante porque o multifuncional é uma tendência pro feminino, mas que faz até mais sentido pro masculino. Agora, outras marcas que estão surfando bem nessa onda. A Shiseido, que é uma referência em skincare masculino. Vários boys começam comprando essa linha. E depois de um hiato de 19 anos, relançou a linha de produtos masculinos. Eles apresentaram até uma pesquisa que comprova que a pele masculina é biologicamente mais frágil por conta da testosterona, que acaba impactando na imunidade da barreira de proteção que a gente tem. Como se a pele masculina tivesse uma capacidade menor de produzir ou agrupar antioxidantes e ser mais resistente aos fatores externos. Para reduzir esses efeitos, eles lançaram o Ultimune Power Infusion Concentrate Man. Esse é um produto clássico de Shiseido que eu amo e uso muito, mas muito legal que eles criaram uma versão exclusivamente para os boys. Falando em boy. Falando em boy, exatamente, eu ia falar, tem a linha da Chanel que chama Boy. E que apesar de ter sido lançado em 2018, acho que vale dizer muito depois que o Jean Paul Gaultier já havia lançado a primeira grande linha masculina de beleza e tal, eles aumentaram a gama de produtos só agora, 2021, 2022, inserindo delineadores, esmalte, gel hidratante, corretivo, então a gente começa a ver cada vez mais. E aí tem um case também que a gente achou interessante, que foi o da Faculty, que é uma marca que na verdade foi um projeto de um TCC, do Umar El Babli, em 2019, e que em 2020 ele conseguiu um aporte de 3 milhões liderado pela Estée Lauder Companies e só faz crescer. Por que a gente está trazendo esse exemplo, né? Para a gente ver que quem começou a investir está começando a colher os frutos agora. A gente está começando agora a sacar o desenvolvimento desse mercado todo, né? E sabe uma tendencinha que eu acho que depois do barba, cabelo, bigode, os boys modernos ficam provando pintar a unha. Os rockstars pintam, a gente sabe. Mas acho que tem uma fase agora deles, até o esmalte meio descascadinho de propósito, né? Enfim, a gente tem visto novas marcas de esmalte sendo lançadas para homens e vários boys usando. A gente já falou do Harry Styles, Tyler, The Creator, Machine Gun Kelly. Enfim, eles não só usam esmaltes, mas eles também estão investindo nisso. Tem também a marca do Liu Yachty, que tem umas canetinhas de pintar unha. A gente achou muito prático, porque é tão difícil limpar, né? Imagina pros boys, mal tem coordenação pra passar. Eu sou incapaz. Mas você já viu a marca do Harry Styles? As embalagens dos esmaltes? Uma fofura. Eu amo que ele pensa tudo. Tudo. E aí, indo para outro território completamente, acho legal trazer o exemplo do Blur Stick da Hims, que é um corretivo em bastão para homem, muito focado nessa coisa de inchaço, porque é arranhão, lesão, lâmina, aquela coisa toda, mas também mancha e olheira, além de ser a prova do suor, ou seja, já pensando na verdadeira utilidade daquilo. E eu fiquei passada que o garoto propaganda é o boyzão Alex Rodrigues. Que é o ex da J.Lo. Exato, jogador de beisebol. Então, assim, a gente realmente rompendo barreiras da comunicação. Não só o boy moderninho. Exato. Mas o boyzão mais heteronormativo padrão falando de beleza, né? Tem também a For Men, que é considerada a primeira marca de cosméticos para homens, que já se estabeleceu ali como líder, quando o assunto é pensar o padrão estético. E eles têm, dentre os seus produtos, algo mais nessa linha de cuidado, menos de diversão ou de expressão. Então, corretivo, CC Cream, iluminador, itens mais parecidos com o que a gente usa para uniformizar a pele, para querer uma aparência muito natural e menos diversão, maquiagem, sabe? Esse é um caminho bem asiático, né? Os meninos coreanos já estão bem na nossa frente, né, disso. Super. E eu acho que, assim, que vale dizer aqui em termos de virada de chave comportamental é que a maquiagem masculina que a gente está vivendo, com todos esses efeitos que você trouxe, né, é muito diferente do que a gente viu com, sei lá, Bowie, Ney Matogrosso, Green Day, Panic! At the Disco, a turma que se maquiava, mas apesar de inspirar estilos e coisas e tal, eles nunca foram looks pensados em dia a dia, né? No dia a dia, que vai pra rua, que vai ser uma coisa factível pro seu cotidiano, né? Então a gente acha bacana vocês darem uma olhada assim, em marcas como Faces, da Natura, a Dailus, a Quem Disse Berenice, que tem feito um trabalho ativo de inclusão de homens em sua comunicação geral nos últimos anos, né? Principalmente quando a gente fala de rede social. Então a gente começa a representatividade é tudo, né? A gente começa a ver, a gente começa a entender que é possível, começa a abrir um pouco esse olhar. Se você quiser sair esfumado, boy, no dia a dia, com maquiagem colorida, pode sair.
Mas acho que é interessante a gente olhar para esse lugar, que é bem desse que a gente estava falando do K-pop, que é meninos usando maquiagem para ressaltar os seus traços, para corrigir sinais de cansaço, para hidratar a boca ou ressaltar a sobrancelha. Isso, na Coreia, tem muito a ver com uma coisa de pureza, de higiene, de estar muito apresentável. E acho que, claro, que quando a gente olha para essa tendência, isso caminha para um lugar sem gênero, né? Genderless é esse termo tendencinha que a gente se habituou a ouvir, que vai além do unissex, né? É mais sobre não ter gênero. As suas necessidades não precisam estar linkadas ao seu gênero. Quer corrigir a olheira? Seja feliz, não é mesmo? Por isso que a gente fala do futuro plurissex em vez de unissex. Cabe todas as sexualidades, expressões, gêneros e manifestações estéticas, né? E aí a aposta é que essa transformação sociocultural ganhe força e tração para que o mercado acompanhe esse movimento que propaga a fluidez, que diminua os impactos causados pela pressão de estereótipos para todo mundo, né? Pois é, e aí eu acho que quando a gente olha para cases que estão indo nessa direção, acho bacana ressaltar o Human Race, que foi lançado em 2020, que significa raça humana, por ninguém menos que Pharrell Williams. A gente é muito fã de Pharrell Williams. E é uma marca que defende uma rotina simples de 3 etapas. Não se enganem, Pharrell tem aquela pele maravilhosa porque são 20 anos de experiência de skincare, ele se cuida mesmo, não é só enfeite. Então ele criou produtos com formulações limpas, uma comunicação que é tão inclusiva que não tem gente. Simplesmente ele deletou as pessoas da coisa. E só foca nos produtos. As embalagens são incríveis. Lindas, em termos de inovação. Estava vendo isso semana passada. Superfluid, Very Good Light, a Salve, para vocês terem aí algumas outras marcas que estão nessa de pegar uma divulgação e uma formulação longe dessa repartição de gênero, vamos dizer assim. E quem diria que citaríamos Brad Pitt no território de inovação de mercado de beleza que caminha em direção à ruptura de padrões e gêneros estéticos. Gente, o boy padrão dos 90. Chocante. Não falta mais nenhuma celebridade ter uma marca de beleza, eu juro. Quando o Brad Pitt tem a sua própria marca de skincare. Conta o nome logo. Bom, chama Le Domaine, espero que eu tenha falado certo em francês. Ele lançou em setembro do ano passado, também com formulações limpas, com ingredientes à base de uvas, muito antioxidantes. Por enquanto tem 2 creminhos, um sérum e um cleanser. A gente tá bem curiosas pra ver os próximos passos, mas muito legal que o Brad não fez uma marca de skincare masculino. Não, já tinha dado aquele fail da campanha da Chanel, que ele aparece falando, que eu não entendi até hoje, verdade. Alguém explica. Então eu acho que também ele falou, poxa, vamos fugir, porque ele fez uma campanha, pra quem não sabe, uma campanha da Chanel, perfume número 5 para mulheres, ele falando, só aparece ele. Então acho que ele já entendeu ali que talvez o gênero era uma coisa meio perigosa para ele. Que os anos 90, apesar da tendência a fazer voltar, a gente não quer o boy padrão só eles nas nossas vidas, entendeu? Mas enfim. E para terminar com um último exemplo assim desses que tá mexendo as cartinhas do jogo, a Armani escolheu o belíssimo Jackson Lee, que é o embaixador global da linha de beleza da marca em 2021. Um embaixador global sem designação de gênero. Não é pra linha masculina, é pra Armani Beauty. Modernos, vai. Eu achei super. Quem não conhece é um ator e cantor chinês. Ele tá fazendo as primeiras campanhas dele de maquiagem e de skincare, né? E aí eu acho que sai realmente abrindo para outros diálogos, e aí que a gente descobriu que isso tem sido uma tendência cada vez maior na China, de ter meninos dentro das campanhas de marcas ditas femininas, que estão caminhando a uma maior liberdade nesse sentido, né? Porque pele boa, né? Você quer ter pele boa, não importa quem tá no anúncio. Você quer ter a pele do... Bom... Boys, querem uma dica de corretivo, iluminador, produto pra espinha? Tem muita coisa no Belezinha que serve pra você também. Qualquer coisa manda um inbox pra gente, né? Que a gente também ajuda. A gente ajuda sim. A recomendar que não falta review nessa dupla aqui. E, gente, muito obrigada pela companhia. A gente gravou esse episódio aqui nos estúdios do Iguatemi, nosso apoiador master, com pesquisa da Larissa Nara e do Felipe Stoffa, com o roteiro da Katrina Carta Kovarik, com uma trilha assinada pelo Alex Batista e a capinha do episódio pela Núbia Lima. A produção é da Agência Arara e da Space House. E a gente se vê semana que vem, quinta-feira. Até a próxima.
Tchau, Bela!